Olá, amigos, colegas petroleiros, continuando aqui sobre as respostas que o grupo Cabeça Brancas está dando a um outro grupo do WhatsApp que nos questionou, que queria mais detalhamento de informações. Já demos essas informações num primeiro vídeo e continuamos agora, neste segundo vídeo, a dar as respostas para as perguntas que nos foram feitas. Saldamento, a outra questão é sobre o saldamento do benefício futuro. Diz o questionamento, é a aplicação do deflator anual de 2,8 para o salário base do benefício dos ativos por 5 anos. Neste caso, a resposta é a mesma que foi dada no item anterior. Você vai ver no outro vídeo, que a resposta é: a finalidade de aplicar o deflator é para reduzir o passivo, não era aumentar o ativo, tá? A realidade, o ativo será aumentado com os aportes que a Petrobras tem que fazer sobre o valor, com o aporte da Petrobras, sobre o valor integral, que neste caso aplica-se inclusive ao BDP, ok? Então, a aplicação do deflator de 2,8 no benefício futuro não faz nenhum sentido para o passivo, né? O que é importante é aumentar o ativo. Não faz, aliás, nenhuma diferença para diminuir o passivo, porque o importante é aumentar o ativo. E os ativos do Plano Petros aumentam com a contribuição da Petrobras e a nossa contribuição normal. A outra questão colocada pelo grupo é a contribuição de 30% sobre o pecúlio por morte. A proposta do grupo de trabalho é de transferência dos 30% da conta do pecúlio por morte para a conta do Plano Petros 1. Propomos a transferência de 80% desse pecúlio por morte para o Plano Petros 1. Somos a favor da utilização do maior percentual possível desse pecúlio por morte, considerando que no Plano Petros 1 a idade média está acima dos 65 anos e por se tratar de um plano maduro em fase de desembolso e não mais de capitalização. Essa é a afirmação do grupo que nos fez esse conjunto de questões. A nossa resposta: discutimos esse percentual, inclusive propusemos aumentar para 50%. Nós, os cabeças brancas, propusemos aumentar para 50% a contribuição do pecúlio, de reter 50% para o plano, com a redução da contribuição normal. Porém, o valor do pecúlio, mais uma vez aí vem as questões aí da contabilidade, influi muito pouco no passivo e o resultado final, fazendo o contraponto social com o resultado financeiro é sofrível. Ou seja, no ajuste final, você retirar, em vez de 30%, 50% ou 80%, como ele não influi na contribuição e na redução do passivo, o resultado final prejudica muito mais do que ajuda. Portanto, deixar como está de bom tamanho. Continuam os colegas. No PP3, o pecúlio é 30 mil, ou seja, muito aquém de 9 vezes o benefício do Plano Petros 1, e seguindo a mesma linha de proposta, poderíamos aumentar a utilização do pecúlio por morte para 80%, e dessa forma reduzir praticamente em 30% o valor de déficit per capita. Cabe destacar, dizem ainda os colegas, a necessidade de constar no acordo que a patrocinadora deverá fazer o aporte paritário. Como será o aporte paritário da patrocinadora, uma vez que o aporte do assistido será na adesão do acordo?
Aqui a mesma resposta que demos no item anterior, que eu vou repetir. Discutimos esse percentual, inclusive propusemos aumentar para 50%, mas, devido ao resultado irrisório, optamos todos de forma quase que unânime em deixá-lo no 30%. A sexta questão feita refere-se à contribuição dos 30% do abono anual, 30% sobre o 13º. Perguntam os nossos colegas: com o aumento da transferência do pecúlio por morte para cobrir o déficit, não será mais necessário incluir esse item na proposta, ou por outra, propõe. Acreditamos também que a maioria dos assistidos gostariam de retirar esse item da proposta, trocando com o aumento do pecúlio por morte, pelo fato de garantir o bônus anual na íntegra. Se permanecer, deverá constar também no acordo a paridade da patrocinadora para esse item da proposta. Perfeito. A nossa resposta para essa dúvida é a seguinte: o efeito do pecúlio no ativo, como já dissemos, é irrisório, comparando aos 30% da contribuição do abono anual 13º. Inclusive, foi proposta nossa, dos cabeças brancas, a redução de 50% para 30%, uma vez que o aumento no percentual da contribuição normal poderia ser abatido no imposto de renda. O 13º aumenta o passivo, por isso o nosso sacrifício de pagar 30%, ou seja, junto com a patrocinadora, irá pagar sua parte sobre os 100% da patrocinadora, claro, ou seja, os 11% de contribuição do 13º, tal qual como na aplicação do deflator. E nós receberemos menos 30%. Desta forma, todos iremos colaborar com a redução do déficit, porém com impacto menor que este 30%. Agora, os nossos colegas fazem uma conclusão, mais uma conclusão que questiona, tá? O GT Petros apresenta uma proposta unificada como uma forma diferente de pagar o PED. Há um consenso no grupo de aceitar o pagamento de todo o déficit apresentado no PED de 2015, não questionando nenhuma rúbrica e nem os seus valores que a Petrobras deve a Petros? Nossa resposta: em nenhum momento as entidades abrirão mão de ações judiciais de cobrança de dívidas da Petrobras, sendo que, assim que essas ações e as investigações em curso, que todos nós conhecemos, tiverem êxitos, todos os itens do plano alternativo serão reajustados. Isso significa dizer o seguinte: quando recebermos os valores que estão sendo demandados, ao serem incorporados ao ativos da Petros, terá que ser feita uma rearranjo do quanto nós estamos pagando, tendo em vista essa entrada de valores líquidos, né? Valores concretos e não apenas hipotéticos. Continua o questionamento. Entendemos que a proposta única ou alternativa está atuando na consequência do PED, mas não apresenta propostas para melhorias sobre as rúbricas estruturais que geraram os déficits ao longo dos anos e que foram aglutinados no mesmo ano de 2015. A nossa resposta para esse entendimento: o aumento das contribuições normais, BDP e deflator, são exemplo de proposta de melhoria no planejamento de pagamento de déficit para saneamento de problemas estruturais do plano. Continua o questionamento dos colegas. A adesão à proposta única ou alternativa é
reconhecida como um aditivo de contrato, passando a ser sujeito às leis vigentes na data da sua assinatura. E entendemos que é uma nova repactuação, e isso precisa ficar claro no acordo. Nossa resposta: não entendemos isso como uma nova repactuação, já que não serão retiradas cláusulas do regulamento existente e estamos definindo a inserção de um plano de custeio de déficit em um dos artigos. Se não houver engano da nossa parte, o artigo 70 ou 71 já existentes, que dizem: os déficits deverão ser cobertos de forma paritária entre patrocinadora, participantes e assistidos. O item só não diz de que forma terão que ser feitos. E mais um questionamento na mesma linha dos colegas. Tem que ficar claro também, em uma cláusula de acordo, que com a adesão o assistido vai abrir mão das ações judiciais contra o PED. É verdade? Concordamos parcialmente. Algumas ações vão perder naturalmente o objeto. Por exemplo, ações de suspensão do próprio PED, ações que reivindicam cobrança de dívida das patrocinadoras, por outro lado, não perdem os seus objetivos, porque são feitas, inclusive, por entidades e não por cada um de nós. E quem vai assinar e migrar para um outro plano é cada um dos participantes. Não será um plano de cima para baixo, não será uma proposta que será obrigatória e será estendida a todos. Será estendido apenas e somente para aqueles que optarem por ela, assim como o PP3. Continua aqui os nossos colegas fazendo agora uma pauta em defesa do PSP, ou seja, uma pauta em defesa do plano. Dizem nossos colegas: implementar a gestão paritária, conforme cláusula terceira da AOR, com a indicação e eleição pelos participantes de um diretor de seguridade e um diretor administrativo, além do comitê de gestão. Este item foi proposto, inclusive, pelos cabeças brancas no nosso fórum e já está contemplado na proposta alternativa. A outra questão que eles colocam também é cobrar da Petrobras, por intermédio da Petros, todos os débitos que a Petrobras tem para com o Plano Petros 1. Esta ação já existe e data de 2001. Ação cobrando os débitos da Petrobras junto à Petros. Está aqui na 18ª Vara do Rio de Janeiro. A outra questão em defesa do plano: atuar para que a Petrobras e a Petros cumpram o Acórdão 595/2018 do TCU, relativo aos autos de infração em investimentos. Estamos concordando e faz parte da estratégia de implementação da proposta. Mais um item, um quarto: implementar mudanças estruturais no PPSP, tais como formar a correção do benefício do INSS para reduzir, ou melhor, fomentar a correção do benefício do INSS para reduzir o benefício Petros, impactando mais para os não repactuados e menos os repactuados. Existem situações em que essa correção equivale a uma contribuição extra. Nossa resposta: não se trata de mudança estrutural do plano, porém temos adesão total a essa proposta. Inclusive, o grupo Cabeças Brancas fez essa sugestão ao fórum, tendo havido, inclusive, manifestação favorável dos advogados da FNP e da FUP, que estão à disposição de todos os empregados para atuarem nesse sentido, uma vez que o aumento dos benefícios reduz o passivo, o aumento dos benefícios do INSS reduz o passivo do fundo. Complementamos que com a seguinte observação: caso tenham interesse, podemos efetuar uma reunião conjunta e específica sobre o tema, com a participação de um
ou de ambos os advogados das duas centrais sindicais ou das duas federações. Uma outra proposta é ampliar de 5 para 15 anos a base de dados para o cálculo da média de salários para evitar altos salários com uso de estratégia de embarcar nos últimos 5 anos para aumentar a média. Nós sabemos como é que isso funciona junto aos nossos colegas. Entretanto, é inviável juridicamente, pois caracteriza visível e direta violação de direito de quem está submetido ou concordou com o regramento do plano quando ele entrou no Plano Petros I. Continuam as contribuições. Estender a Resolução 49 para os participantes ativos no mesmo conteúdo que é para os assistidos, com o propósito de minimizar o impacto formal sobre a família real. Já está contemplado na proposta alternativa. Essa é a resposta. A outra questão, transferência de 80% do pecúlio por morte para o PSP. Já foi respondida antes. O impacto desta ação não representa um aumento significativo no ativo. O valor do pecúlio influi muito pouco no passivo e o resultado final, fazendo o contraponto social ser um desastre financeiro e sofrível sob o ponto de vista social. A outra proposta é aumento da idade mínima de elegibilidade de 55 para 58 anos. Juridicamente inviável, pois caracteriza visível e direta violação dos direitos de quem está submetido e concordou com o regramento do atual Plano Petros I. A próxima questão feita é estabelecer no Estatuto da Petros um protocolo com a Petrobras de modo a garantir o aporte ao PPSP para toda e qualquer alteração nos processos de recursos humanos que gerem impactos atuariais ao plano. Dessa forma, a patrocinadora incluirá nos seus cálculos de mudança, na gestão de RH, uma análise de abrangência atuarial sobre o plano, devendo submeter a Petros para aprovação e negociação sobre os valores e a forma de cobertura. Seria interessante, mas não é possível na implementação da proposta alternativa. Porém, pode ser aproveitado como uma proposta de melhoria ao Estatuto em negociação no acordo coletivo de trabalho em futuro, não neste. Neste está difícil encontrar, inclusive, a manutenção do que a gente já ganhou, mas vamos prosseguir com as sugestões. Temos que ser proativos sobre toda e qualquer alteração da gestão de RH da patrocinadora que impactam negativamente o plano, dizem os colegas. Exemplo, atualmente, em reconhecimento da VPDL 1971, de se incorporar ao salário, está gerando um déficit ao plano e, nesse caso, já deveria ter um cálculo atuarial sobre o impacto ao plano a ser coberto pela patrocinadora. Este é um grande problema das ações judiciais, respondemos nós, com o objetivo mal definido. As patrocinadoras concederam os níveis RMNR, RGs e outras benesses e não fizeram o aporte na mesma proporcionalidade. Inclusive, esses aportes foram ratificados pelas leis 108 e 109. Bom, finalizando, esse conjunto de perguntas e respostas foi elaborado de comum acordo pelos participantes do Grupo Petros, do Grupo Cabeças Brancas, né, que defendem ardorosamente a continuidade da Petros e da Petrobras. Foi estudado, foi respondido com o máximo respeito e a máxima atenção aos colegas de um grupo que nos questionou, e assim que nós enviamos, e isso aconteceu ontem, essas respostas para o grupo que nos questionou, aproveitamos os questionamentos e as respostas que demos para compartilhar com cada um de vocês. O que nós esperamos é que você também possa contribuir e compartilhar com mais colegas, mais amigos, esse trabalho de pesquisa,
de respostas, de atualização em relação ao que acontece e ao que vai acontecer com as mudanças no plano alternativo que está sendo proposto pelo grupo de trabalho à Petrobras, que está já na Previc para aprovação e que estamos aguardando o retorno do plano aprovado para que seja implementado pela Petros. Se houve alguma coisa que não ficou clara, que não ficou bem esclarecida, pedimos a gentileza que enviem as suas questões nos grupos onde vocês atuam, ou mesmo no grupo Cabeças Brancas, ou que façam o questionamento aqui no canal, né? E eu terei o máximo prazer em responder. E, como eu digo, se eu não saber, eu pergunto para quem sabe e responderei com o maior prazer. Mas a minha satisfação será maior ainda se você compartilhar esse vídeo com mais colegas. Quanto mais pessoas forem esclarecidas e conhecerem a verdade, a realidade do que está se negociando, melhor para todos. Então, reitero sempre o que eu digo no final dos vídeos. Colabore com o teu colega, o seu amigo, que não está participando, informe, inclua ele na lista dos colegas que vão receber esse vídeo, assine o canal para você nos questionar e para nós respondermos e você saber que nós respondemos. Só você assinando o canal é que terá conhecimento que nós vimos o seu questionamento e que o respondemos. Tá legal? Agradeço muito a sua atenção e agradeço muito mais ainda se você condividir ou compartilhar o primeiro e o segundo vídeo deste tema com outros colegas. Um grande abraço, olhe bem para essas respostas e leve isso em consideração para avaliar em quem você vai votar entre o dia 2 e o dia 16 de setembro para conselheiro da Petros. Não se esqueça que, neste momento, precisamos de pessoas eleitos para conselheiros que conheçam bem esses temas todos e não de pessoas que, de forma voluntariosa, queiram arriscar e, com isso, arriscarem o nosso futuro. Vote com consciência, sabendo que este tema é um abacaxi imenso e que precisa de gente que conheça mesmo e a fundo da realidade que nos cerca, tá ok? Um grande abraço. Reitero, assine o canal para você ficar sabendo e compartilhar com teus amigos. Nos vemos no próximo vídeo sobre esse tema ou sobre um outro tema de interesse comum que diga a respeito a Petros e a Petrobras e ao nosso plano de aposentadoria. Um grande abraço, a gente vai se vendo por aqui.